Superman, a história de Christopher Reeve. Eu não sou muito fã de documentários, admito, reconheço. Mas vários amigos meus recomendaram esse, então eu resolvi ver qual é. Será que presta? Vamos ver. Vamos para a sinopse do IMDb. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who Documenta a ascensão de Christopher Reeve ao estrelato como super-homem, bem como sua luta para encontrar uma cura para lesões na medula espinhal depois que ele ficou tetraplégico após um acidente de cavalo. Galera, antes do conteúdo, eu queria aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário, que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Eu sou um nerd velho, eu nasci em 1971, então em 1978, quando foi lançado o filme do Super-Homem, eu lembro de como foi um grande marco, marcou toda uma geração aquele filme. Assim como eu lembro que nos anos 90 o ator sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Mas eu me toquei que de repente deve ter gente que não conhece essa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui ao cinema esse fim de semana com a minha filha, que tem 23 anos, e a gente estava vendo os pôsteres dos filmes que iam ter, e eu apontei esse pôster do documentário. E ela falou, Super-Homem, já vi, todo mundo já viu esse filme, por que eu vou ver de novo? Aí eu disse, não, esse não é o filme do Super-Homem, esse é um documentário que conta a história dele. E ela não sabia dessa história toda. Então vamos para uma breve contextualização. Nos anos 70 não era comum filme de super-herói. Não existia o gênero super-herói como tem hoje em dia. Hoje em dia tem vários filmes de super-herói. Assim como os efeitos especiais que tinham naquela época não eram tão bons. Então era um grande desafio você fazer um homem voar. Será que vai ser convincente? Será que vai ser bom? Então, primeiro que não tem filme de super-herói por aí. Segundo que não tem como fazer o homem voar. E aí resolveram fazer o filme do Superman. E foi o Richard Donner que fez. Richard Donner que foi um grande diretor. Ele tinha dirigido A Profecia antes, depois ele dirigiu o Goonies, dirigiu o Feitiço de Áquila, dirigiu Máquina Mortífera, um cara legal. E ele lançou esse Super-Homem, esse filme do Superman, em 1978, e ele acertou em tudo. O filme acertou em tudo. O filme é bom, o filme ele é bem conduzido, ele é bem feito, o efeito especial funcionou para a época. Tem uma outra coisa ali que envelheceu mal, normal do filme, que a gente está falando de 1978. Normal que o filme tenha envelhecido mal em alguns aspectos, mas mesmo assim, ele ainda hoje é considerado um dos melhores filmes de super-herói da história. O papel principal do Super-Homem foi interpretado por um cara que era desconhecido na época, um tal de Christopher Reeve, e que ele funcionou muito bem para o papel, a ponto de, até hoje, todo mundo, quando pensa no Super-Homem no cinema, lembra do Christopher Reeve. Já tiveram outros atores interpretando o personagem, mas o que ficou mais marcado foi o Christopher Reeve. Ele interpretou o Super-Homem em 4 filmes. Teve esse de 78, teve o Superman 2 de 1980, que também é um filme bom. Teve o Superman 3 de 1983, que não é um filme lá grandes coisas. E teve o Superman 4 de 1987, que é um filme horroroso. E se por um lado o ator não tem nenhum outro filme tão marcante no currículo, talvez em algum lugar do passado. Mas mesmo assim, em algum lugar do passado não é tão grande quanto o Super-Homem. Ele não teve nenhum outro grande papel na história, porque a gente lembra que o Henry Cavill foi o Super-Homem há pouco tempo, mas o Henry Cavill já fez um monte de outros filmes. E o que o Christopher Reeve fez além de Super-Homem? Ele não fez nada relevante além de Super-Homem. E ao mesmo tempo, você não tem nenhum super-homem tão marcante quanto o Christopher Reeve. E, ironias do destino, em 1995, ele estava andando de cavalo numa competição, ele caiu e ele ficou tetraplégico. E sim, era um grande choque, porque o super-homem está numa cadeira de rodas. O Superman, a história de Christopher Reeve, conta essa história. E conta a história de uma maneira bem emocionante. Eu vou dizer que é difícil uma pessoa que viveu essa época, uma pessoa que lembra disso tudo, ver o filme e não se emocionar. Porque, por exemplo, tem várias coisas que eu lembrava, coisas que eu soube, porque eu acompanhei na época, e coisas que eu lembrava, e que mesmo assim, o jeito como é mostrado no filme é com uma carga emocional muito forte. O exemplo que eu vou dar é o do Oscar. Eu lembro, para mim é o momento mais forte do filme. Eu lembro do Oscar, acho que foi o Oscar de 96, que ele tinha se acidentado pouco antes.
Se ele se acidentou em 95, então em 96, no Oscar do ano seguinte, menos de um ano depois, apareceu o Christopher Reeve de cadeira de rodas no Oscar. E foi um troço que, eu lembro disso, no dia que eu estava assistindo o Oscar, ele apareceu, e foi um troço que foi um momento muito emocionante do Oscar. E no filme, a gente vendo isso, é um troço muito, muito forte, porque a gente vê que toda a indústria, os maiores nomes da indústria cinematográfica estão de pé batendo palmas para o super-homem que está de cadeira de rodas. A gente vê o Tom Cruise, o Tom Hanks, Meryl Streep, Will Smith, Quentin Tarantino, Brad Pitt, Nicolas Cage, Jim Carrey, Nicole Kidman, Winona Ryder, e todo mundo batendo palma de pé para ele. É um momento muito emocionante. E eu lembro disso quando aconteceu ao vivo, e agora vendo no cinema, vendo isso dentro do filme, vai ser que era mais emocionante ainda. É claro, o filme também traz coisas que eu não sabia, tipo, um exemplo, eu não sabia que o Christopher Reeve era tão próximo do Robin Williams. Os dois eram muito amigos, porque eles eram amigos desde antes da fama, dos dois. Então eles continuaram amigos durante o tempo todo, antes da fama, durante a fama e depois do acidente eles continuaram muito próximos. A ponto de tem uma hora que o Robin Williams ele conta uma história, isso na época ele contando, que eles estavam andando em Nova York e ele comentando, cara, é legal que a gente pode estar andando em Nova York e que ninguém vai ficar olhando pra gente. E aí a gente estava andando, era o Super-Homem e o Popeye, porque o Robin Williams fez vários papéis, mas o papel que ele era famoso na época era por causa do Popeye. Já o Christopher Reeve continua sendo o Super-Homem. Enfim, isso não vem ao caso. O ponto é, o Robin Williams era tão próximo do Christopher Reeve que tem um depoimento da Susan Sarandon, o depoimento que ela fez para o filme, dizendo que ela acredita que se o Christopher Reeve não tivesse morrido, era capaz do Robin Williams não ter cometido suicídio. O filme conta com depoimentos de gente como Susan Sarandon, Glenn Close, Whoopi Goldberg e Jeff Daniels, e também de membros da família do Christopher Reeve. Agora, eu preciso dizer que o filme tem um certo problema na segunda metade, porque a primeira metade é melhor. Porque afinal, a primeira metade a gente conhece a ascensão da carreira do Christopher Reeve e o acidente e o que acontece depois do acidente. Isso é uma história que é muito forte, porque era um cara que ele acreditou nele e ele conseguiu um papel icônico, e pouco depois disso ele sofreu um acidente e o acidente transformou completamente a vida dele. E aí, essa é a primeira parte do filme. Aí depois tem uma segunda parte onde a gente vê coisas como o instituto que ele fez. E ok, eu entendo que isso é importante, eu entendo que isso faz parte da história, eu entendo que o filme precisa citar isso, mas eu acho que é mais. Acho que o espectador vai preferir ver coisas sobre a história do Christopher Reeve do que coisas sobre o instituto que ele criou. O filme também entra em problemas relacionados à família do Christopher Reeve. E ok, eu concordo que são problemas reais, eu concordo que eu tenho empatia pelas pessoas que tiveram esses problemas. Mas, de novo, no filme, para um filme, é mais interessante para o público ver a primeira parte do que ver do que ver o que aconteceu depois. O ritmo do filme cai bastante na segunda parte. O filme originalmente era para ser exibido na televisão e foi para o cinema. Talvez numa televisão, no formato de minissérie, talvez ele não fosse tão cansativo. Acaba que a segunda parte eu achei que me cansou um pouco. Mesmo assim, eu recomendo Superman, a história de Christopher Reeve. Ele foi feito, como eu falei, ele foi feito originalmente para ser exibido na televisão, mas pensaram, a gente tem um produto forte, a gente tem um produto bom e a gente vai lançar no cinema. E esse filme entra em cartaz essa semana no cinema. E se você é nerd velho que nem eu recomendo vá ao cinema ver, porque é um filme que vai te emocionar. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Superman, a história de Christopher Reeve, estará essa semana no cinema. Ele depois deve ir para um streaming, porque afinal, se é um filme feito para a televisão, ele deve ir para o streaming. Não sei ainda qual streaming vai passar. Me parece que deve ser a HBO, porque aparece um negócio de HBO nos créditos do filme. Mas isso é chute meu, eu não li isso em lugar nenhum. Depois que você ver, escreve o que você achou aqui embaixo, que eu vou trocar uma ideia contigo, vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!